Aqui na ilha de Patmos, com seus 34 quilômetros quadrados, uma ilha no mar Egeu muito pequena, vulcânica, que parece não ter tanta importância na geografia da Grécia de hoje. É muito especial e extraordinário ver que num lugar como esse, que antigamente, no final do primeiro século, havia se tornado uma espécie de ilha penal romana, aqui o apóstolo João, no Apocalipse, vai receber aqui a mensagem, a revelação final que vai encerrar o Novo Testamento. Quando nós prestamos atenção a essa realidade com este cenário extraordinário que marca os contornos da ilha de Patmos e também a beleza do mar Egeu, é interessante lembrar que não tão longe daqui estava Éfeso, que é exatamente o centro da atuação do ministério do apóstolo João. E aqui a mensagem final vai chegar a João revelando os 22 capítulos do livro chamado Apocalipse e às vezes também de Revelação. E quando pensamos sobre isso, é necessário entender que Apocalipse não é somente o nome de um livro, mas o nome de um tipo de literatura marcada por alguns elementos fundamentais, onde nós vemos uma riqueza de simbolismos extraordinários, um contexto onde nós vemos a ideia de consolo, conforto e esperança no momento de opressão e de perseguição, e também um livro marcado por um certo dualismo, mostrando uma espécie de radicalidade, de diferença entre o bem e o mal. Bem e o mal que poderia ser percebido com muita clareza quando nós vamos ver a distinção muito nítida entre o poder romano, a sua crueldade, o seu paganismo em oposição às palavras de Cristo Jesus, que revela-se a João falando a respeito da sua futura vinda. E logo no início do Apocalipse, quando João fala aqui no verso 9 que está na ilha de Patmos, ele faz questão de mencionar no dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, que já mostra o poder e a diferença da pessoa bendita de Cristo Jesus. Aqui na ilha de Patmos a revelação se descortina e aparece mostrando já algo que tem um impacto significativo em todo o livro. Para aqueles que sofriam debaixo da perseguição de Domiciano, numa situação tão complicada e difícil, já que Jesus tinha ido, haveria de voltar e não se sabe muito bem o que iria acontecer, as pessoas estão morrendo, estão sofrendo cada vez mais e esse Jesus que é o Cordeiro, esse Jesus que foi morto, agora aparece com a ênfase na sua ressurreição, com o seu poder, com o poder completo nas suas mãos, com a clara ideia de glória, de poder e de juízo que está nele e não no poder de Roma. É impressionante ver essa ideia de glória, a espada que sai da sua boca. Esse Jesus que parecia ser simplesmente aquele que apenas sofreu e que foi condenado injustamente, agora surge como juiz, agora surge gloriosamente. E ele traz as palavras, inicialmente às 7 igrejas da Ásia, que não estão tão longe daqui, mas também todo o conteúdo especial dos 22 capítulos de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento que vai encerrar a revelação, confirmando a volta gloriosa, triunfante e do Rei Jesus, que haverá de reinar para todos sempre. O Apocalipse do Rota 66. Estamos juntos aqui no livro do Apocalipse, nessa viagem extraordinária do Rota 66, aqui em vídeo, com o Dr. Rousseau Shedd, com o professor Luiz Saião.
E para você entender bem este livro, é necessário compreender quais as ferramentas utilizadas para interpretá-lo. A interpretação é muito importante e existem várias maneiras de se interpretar o Apocalipse. Vou começar com o professor Luiz Saião, que vai nos dizer daquela maneira mais histórica de se interpretar o Apocalipse, professor Luiz Saião, levando em conta tudo que tem acontecido, os fatos que têm acontecido na humanidade, para nós entendermos a revelação de Jesus Cristo ao profeta João. Bom, André, a discussão da interpretação do Apocalipse começa pelo caminho indevido. Ou seja, a pessoa abre o livro e ela imediatamente tenta fazer uma associação do que aparece no livro com aquilo que tem a ver com o conhecimento que ela tem da história. Como montar um quebra-cabeça. Onde é que eu encaixo aqui, né, esse assunto, isso que saiu na notícia, com aquilo que eu li no livro? A primeira coisa valiosa para a gente entender que esse caminho não é o caminho adequado é descobrir que tipo de literatura é essa. A gente não pode, né, ler uma receita médica do jeito que a gente lê uma poesia, do jeito que a gente lê uma narrativa. O Apocalipse é um tipo de literatura que surge no ambiente judaico como uma espécie de sequência de desfecho do profetismo antigo. A lógica do Apocalipse é a seguinte: Deus interfere na história de Israel, chamando Israel ao arrependimento. E acontece que Israel falha nesse arrependimento, de maneira que aquilo que envolve a relação de Deus com a redenção da história do seu povo, num certo sentido, fica comprometido, porque o povo falha e desobedece. Então a pergunta que se levanta é: como é que se resolve isso? A proposta do texto é que Deus mesmo trará salvação. Ele vai trazer a sua intervenção, que é uma intervenção de salvação e que não só se define em função de Israel, mas de toda a humanidade. Portanto, é uma literatura que fala da história humana como um todo, que fala desse momento de redenção e de intervenção para a salvação ou condenação final, e que vai apresentar uma riqueza de símbolos, de visões, vai mudar o foco. Se a gente não entender isso e não puder observar o que existe na literatura apocalíptica, a interpretação que a gente faz não fará sentido. Bom, no livro do Apocalipse, na interpretação desse livro, então nós devemos levar em conta o contexto daquela época, aquilo que os estudiosos chamam de literatura apocalíptica e tudo o que acontecia nos cristãos do final do primeiro século. Então a melhor maneira de interpretar o Apocalipse é levando em conta a história de quem escreveu e de quem recebeu o Apocalipse originalmente, aquilo que o pessoal chama de leitura preterista do Apocalipse. Estou certo, Dr. Shed? Sem dúvida. O interessante é que até hoje tem pessoas que interpretam o livro de Apocalipse desse ponto de vista. Eles vão mostrando que todo aquele simbolismo que existe no livro se encaixa em eventos históricos da época, do primeiro século. De maneira que essa posição chamada preterista, em que o passado realmente é a base, é uma maneira simbólica de simplesmente descrever o que aconteceu na época, e esse começo de grande perseguição depois de Nero e os outros imperadores que sucederam. Portanto, é isso mesmo. Mas isso não faz do Apocalipse, digamos, só um livro de história, é um outro jeito de contar aquilo que aconteceu no primeiro século, então é meio que uma curiosidade só? E talvez por isso que eu não creio nessa posição. Mas tem alguns que creem, sem dúvida, e fazem toda a possibilidade de encaixar os eventos da época em esse livro de Apocalipse. Mas então qual posição que o senhor crê? Eu acredito numa posição futurista. Isso porque o próprio livro começa com essa promessa que esses acontecimentos vão acontecer em breve. E essa ideia de breve que é mais complicado para nós
é que quando se trata de breve para Deus, nada de poder dizer a data, por exemplo, que agora vai acontecer nos próximos 30 anos, 100 anos, ou, aliás, 2000 anos. Ainda não sabemos quando Jesus Cristo voltará e quando aqueles eventos todos vão acontecer. O que nós tentamos fazer na interpretação do livro do Apocalipse é mostrar a possibilidade que os eventos que estão ocorrendo hoje estão realmente cumprindo certos textos, mas nunca com dogmatismo. Quando nós vamos estudar o livro de Apocalipse e vamos certamente nos lembrar que João vai ter a sua revelação na ilha de Patmos, a região de Éfeso está ligado com toda a tradição ligada ao apóstolo João e aqueles que vão se tornar os seus discípulos. Mas ao ler o Apocalipse, não é possível que a gente possa ler através dos nossos olhos modernos, olhando, por exemplo, alguns símbolos como se fossem uma descrição linear, objetiva, conforme nós enxergamos hoje. Também é claro que não se trata de uma literatura de perfil greco-romano. O apóstolo João era judeu, ele foi discípulo de Jesus, ele esteve aqui em Jerusalém com o Senhor, ele acompanhou o Senhor Jesus na Galileia. Por isso é muito valioso e importante ressaltar que a chave para entender o livro do Apocalipse está relacionado com o seu pano de fundo, claramente hebraico. E, aliás, é muito interessante porque o Apocalipse vai trazer a redenção final da história. Vai falar do desfecho do grande plano de salvação da parte de Deus. E, por isso, ele vai fazer duas referências importantes. Uma é a libertação à salvação. Por isso, o pano de fundo, tantas vezes levado em consideração para entender o livro, está no livro de Êxodo. O livro de Êxodo várias vezes vai ser a referência, o transfundo por trás das metáforas e dos símbolos que nós vemos no livro. E claro, como nós temos o desfecho da história, nós vamos ter uma referência ao princípio da história. Isso quer dizer que muita coisa em Apocalipse faz referência ao livro de Gênesis, ao início, ao momento inicial da história humana, a vida sem pecado diante de Deus, o Jardim do Éden. Esses elementos são fundamentais porque sem uma direção adequada, a nossa interpretação do Apocalipse pode ir por caminhos que não farão justiça à intenção do apóstolo João. Bom, nós mencionamos aqui a preterista, a histórica, a futurista. Professor Luiz Saião, então você tem que escolher qual ferramenta você vai utilizar e só tem essas três? Ou daria para entender também o Apocalipse como algo que fala para a nossa realidade hoje em dia? Bom, André, vamos falar sobre essa questão, né? A gente tem até gente que escapa do tempo, né? E acha que o Apocalipse não fala de tempo nenhum, fala de uma espécie de conflito permanente entre o bem e o mal. É uma opinião mais simbólica, uma leitura mais simbólica do Apocalipse. Exato. E assim, é bom a gente prestar atenção no fato de que vale a pena muito estudar o fato de que o Apocalipse é marcado por dualismo, por predomínio de visões, por uma estrutura que pega um tema e às vezes trabalha ele ciclicamente. A gente tem um pano de fundo aí que explica por que as coisas são ditas do jeito que são. Tem que se descobrir que símbolos são esses, usar em que sentido, de onde vem. Se tem muito símbolo, não é possível que se faça uma leitura muito literal, né? E isso vem antes de tudo do pessoal querer definir aqui os pontos. Eu diria o seguinte: é fato que o Apocalipse tem elementos preteristas explícitos. Todo mundo, até o maior futurista de todos, sabe que muitas coisas têm a ver com aquilo que é da época do apóstolo João. E por mais que o sujeito seja preterista, não é possível que a Nova Jerusalém, o desfecho do Apocalipse, ele entenda como uma coisa do passado. Então, nenhum futurista, nenhum preterista consegue ser absolutamente radical na sua posição. Agora, é possível que a gente possa entender
na minha maneira de perceber, que o livro tem uma espécie de proposta de dupla face. Num certo sentido, aquilo que está sendo descrito em grande parte do livro, não em todo o livro, tem uma realidade que é pertinente. Por exemplo, a gente vai descobrir que as pessoas que estão morrendo e aguardando a volta de Cristo, eles estão com muitas dúvidas. E João vai dizer, olha, essas pessoas que são bem-aventurados, aqueles que agora morrem no Senhor e que estão passando, eles não estão perdidos, eles estão debaixo desse cuidado de Deus, aguardando o desfecho de todas as coisas. Isso fazia sentido naquela época. Então, num certo sentido, existe um elemento que tem a ver, né, com aquela realidade, assim como nós temos, por exemplo, diversos anticristos que têm surgido pelo mundo, sem deixar de entender que não se esgota o sentido da interpretação lendo apenas o primeiro século. Porque o Deus que se revela a Israel é o Deus que se revela a toda a humanidade. O Deus que age no eixo do primeiro século é o Deus que age até o final dos tempos. Então esse desfecho, de certa forma, eu diria que é o elemento apoteótico que cumpre muitos textos de maneira definitiva lá na frente. Então eu creio que é interessante ler à luz do que nós temos no primeiro século e ver como, por exemplo, a Roma antiga se associa à Roma final. O imperador romano tem a ver com o anticristo definitivo. Me parece que esse caminho é mais sábio para entender o Apocalipse adequadamente. O professor Luiz Saião mencionou aí algumas literaturas que têm associação com o Apocalipse. Eu queria que o Dr. Shed nos desse alguma dica ou algumas dicas, né? Porque não vai ser um estudo exaustivo sobre o livro do Apocalipse, mas de repente pode ficar aí que tipo de literatura que quem está nos assistindo pode acessar para poder compreender melhor o livro do Apocalipse, de repente dentro da própria Bíblia ou até fora da Bíblia, alguma literatura que tenha influenciado a linguagem do apóstolo João ao escrever o Apocalipse. Que dicas o senhor pode nos dar para interpretarmos o livro do Apocalipse? Lembrando sempre que há um simbolismo que nós encontramos no Novo Testamento, nas parábolas e outras partes do Novo Testamento e o Antigo também, que falam de eventos futuros de uma maneira simbólica. Eu lembro, por exemplo, a referência aos 144 mil. Quanta confusão tem criado na mente das pessoas que limitam 144 mil a esse número específico, em vez de ver nisso o número completo daqueles que pertencem a Deus e que serão incluídos, são pessoas salvas pela graça e lavadas no sangue de Jesus Cristo. A mesma coisa com a cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. E, naturalmente, a própria descrição da realidade de como essa maravilhosa cidade, representando a própria Igreja de Cristo, como também 144 mil, que, de fato, esse futuro será um futuro absolutamente completo. Não haverá nenhuma falha, ninguém faltando, todo mundo estará lá. Isso também encontramos nas parábolas, por exemplo, o grande casamento de Mateus 22, e assim por diante, não falta ninguém. Existem vários livros agora em português que podem ajudar bastante. George Ladd, que estudou na vida toda a escatologia. O Grant Osborne, o livro sobre Apocalipse, que acaba de sair da Vida Nova recentemente. Também tem um pequeno livro chamado Escatologia do Novo Testamento, que eu escrevi já há vários anos e talvez modificaria alguns pontos aí, mas principalmente é um esboço daquilo que acontece aí. Tem Millard Erickson, tem aqueles sistemáticas que também falam sobre escatologia. Especialmente falaria sobre Roberto Culver e escatologia histórica e teológica. Portanto, sempre tem fontes que podem ajudar muito na compreensão do livro do Apocalipse, além de comentários, tem comentários diversos que a gente podia mencionar.
Bom, e é claro, assistir aos DVDs aqui do Rota 66, acompanhar esta série de estudos, porque estamos apenas começando. Existem aí 22 capítulos do livro de Apocalipse que você começa a conhecer a partir de agora. Rota 66, livro do Apocalipse. Estando aqui nesse cenário tão bonito da região que hoje está na Turquia, em lugar de águas termais, perto da região de Hierápolis, da região de Colossos e também da antiga Laodiceia mencionada no livro do Apocalipse, nós temos um cenário ideal, belo, para pensar um pouco sobre a realidade desse livro tão extraordinário que define aí o desfecho da própria revelação bíblica no Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Não muito longe daqui está a cidade de Éfeso, a região onde o apóstolo João viveu, de onde também não está tão distante a famosa ilha de Patmos, onde o último apóstolo ficou aprisionado na época do imperador Domiciano. Quando tentamos observar essa realidade à nossa volta, tudo aquilo que envolve vida aparece nesse cenário. As águas estão presentes no livro do Apocalipse. Desde as águas no movimento que representam a luta entre o bem e o mal, quando nós vamos ouvir falar das águas que, por exemplo, de onde surge a besta que vem do mar, o mar como símbolo das nações, esse elemento de águas que tem a ver com a sede de Deus, a ideia de beber da água da vida, esta expressão tão valiosa, e aí o próprio desfecho do Apocalipse, quando vamos ver uma espécie de Éden urbanizado num ambiente agora da redenção final, quando as águas que aparecem ali mencionadas são águas bastante especiais, porque lembram o que é chamado de água da vida. O rio da vida que aparece no livro de Gênesis, aqui ele é retomado enquanto nós vemos também a árvore da vida que traz cura para todas as nações com os seus frutos e folhas ali mencionados. E olhando para o Apocalipse, a pergunta que vem para nós é como é que nós podemos entender adequadamente um livro como esse. Este cenário que vamos encontrar no livro do Apocalipse nos ajuda a entender diversas coisas muito importantes. Para entender o Apocalipse, é necessário compreender que aquilo que temos aqui fala sobre o domínio de Deus sobre o tempo e o espaço. A gente vai ver uma espécie de interpretação da história, uma ideia que, em vez de imaginar que Deus age apenas no meio de um povo específico, Deus está limitado a uma certa área do mundo, não. A ideia de um Deus que tem o poder sobre todo o tempo, a história tem significado e nós vamos ver o desfecho disso nesse ambiente de compreensão sob a revelação divina daquilo que significa Deus e a sua ação entre os seres humanos. Mas além disso, o Apocalipse vai mostrar algo interessante, que é uma relação de oposição quase plena, absoluta entre o bem e o mal. Há um certo dualismo nítido num contexto de perseguição, quando o imperador romano e a política romana representavam uma ameaça tremenda para a igreja primitiva. Nós não temos um meio termo no processo, você tem aqueles que estão do lado do Cordeiro, aqueles que se opõem a ele, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que estão afastados dela. Fica muito nítido no juízo final do grande trono branco que há aqueles que recebem a redenção e aqueles que são banidos da presença de Deus. Esse contexto dualista faz parte da necessidade da tomada de posição perante Deus em função da realidade da história que ou se está do lado do Senhor e do Cordeiro ou em oposição a eles. Mas a grandiosidade literária do Apocalipse se manifesta nitidamente através das suas metáforas devidamente delineadas, de um modo muito particular e especial, num simbolismo muito rico que está presente do começo ao fim do livro. Esse simbolismo marcante
que aqui aparece precisa ser entendido a partir do pano de fundo cultural, do contexto da época, de referências históricas definidas com clareza para que se possa entender este livro tão extraordinário, que fala sobre a história, que nos mostra esse conduzir e esse poder de Deus e do Cordeiro sobre toda a realidade. Ele também vai nos falar, de certa forma, a respeito de política, no sentido em que a oposição ao domínio indevido e legitimado teologicamente de maneira equivocada por Roma e pelo imperador, há uma espécie de atitude santamente subversiva ao se declarar que o reino pertence ao Senhor, ao seu Cristo, que o Cordeiro haverá de reinar. Este Apocalipse, que também é um livro que fala sobre esperança e que traz consolo numa época de perseguição e dificuldade, e que apresenta não só um cenário da história, mas uma realidade importante para a igreja de todos os tempos. Até porque, na sua mensagem final, na sua promessa de vida eterna, evocada pelas águas que estão aqui à nossa volta, nós vamos ver com clareza o triunfo, a vitória do Cordeiro, e nessa expectativa de consolo e de esperança, nós podemos, com a mente preparada e o coração muito aberto, entender o magistral e extraordinário livro do Apocalipse, que comemora a vitória da Igreja do Senhor e a vitória do seu Cristo, porque Ele reina e reinará para todo sempre. Amém. E esta é a nossa esperança.